quedas de mercado. Só a expressão já mete medo, não é? A gente vê os números a vermelho e pronto, o primeiro instinto é fugir. Mas e se essa tempestade fosse, na verdade, uma oportunidade? É isso que vamos ver hoje. Como é que se transforma o pânico em poder? Como se dominam as quedas de mercado, em vez de apenas, vá lá, sobreviver a elas? Olhem, a primeira coisa que temos de meter na cabeça é mesmo esta. A volatilidade não é um defeito do sistema. É o sistema. É assim que funciona. Os mercados sobem, os mercados descem. É o ritmo natural da coisa. Por isso, a questão a sério não é se uma queda vai acontecer, mas sim se vamos estar preparados quando ela chegar. Ok, então se já sabemos que as quedas são inevitáveis, qual é que é o maior, mas mesmo o maior erro que se pode cometer quando o mercado entra em pânico? A resposta é esta: vender em pânico. É tão simples e tão destrutivo quanto isso. É a decisão que pega numa perda que se calhar era só temporária, no papel, e a transforma numa perda bem real e permanente. É uma reação puramente emocional, sabem, que deita por terra qualquer estratégia de longo prazo e, pronto, destrói património. Muito bem, para transformar este pânico todo em estratégia, temos aqui um plano de 5 passos. Primeiro, vamos dominar a tempestade que temos cá dentro. Depois, vamos construir uma fortaleza. A seguir, aprendemos a contra-atacar. E claro, com as ferramentas certas. E por fim, o mais importante, cimentar a disciplina como o nosso maior aliado. Vamos então à primeira parte, a tempestade interior. E isto é crucial porque a primeira batalha não se trava na bolsa, trava-se mesmo dentro da nossa cabeça. Antes de olharmos para um único gráfico ou número, temos de vencer esta tempestade interior. Acreditem, no meio do caos, ter clareza emocional é o ativo mais valioso que se pode ter. E aqui está um dos nossos maiores inimigos, o famoso efeito manada. Sabem o que é, não sabem? É aquele impulso quase irresistível de fazer o que toda a gente está a fazer. Vemos toda a gente a vender e o nosso cérebro entra em modo de alerta e grita "vende também", ignorando completamente a lógica. E porquê? Pela falsa sensação de segurança de pertencer à multidão. E o resultado disto? Bom, é um desastre, claro. Leva a comprar na euforia quando os preços estão lá em cima e a vender em pânico quando estão no fundo. A estratégia que faz sentido, a que é lógica e lucrativa, é fazer exatamente o oposto. Comprar na baixa e vender na alta. Tão simples de dizer, tão difícil de fazer. Ok, mente controlada. Agora é hora de construir a fortaleza financeira. Vamos ver o manual defensivo para resistir à volatilidade. Que estratégias é que se podem usar para aguentar a tempestade e navegar a queda com confiança? Então, esta nossa fortaleza tem 3 pilares. O primeiro é ter pólvora seca, ou seja, reservas de caixa. Isto dá-nos poder de fogo para quando as oportunidades aparecerem. Segundo, reequilibrar a carteira sistematicamente. Pensem nisto como o leme do barco, para manter o risco sempre alinhado. E terceiro, automatizar. Porquê? Porque nos protege daquilo que é, muitas vezes, o nosso pior inimigo, nós próprios e as nossas emoções. E para isto do reequilíbrio, há basicamente 2 abordagens. A primeira é a fixa, baseada no tempo, tipo de 3 em 3 meses. É como um relógio, impõe disciplina de forma automática. A outra é por desvio percentual, que é mais como um termostato. Reage quando as coisas aquecem ou arrefecem demasiado no mercado. A escolha, claro, depende do estilo de cada um. O que importa mesmo é ter um sistema e cumpri-lo. Isto leva-nos a uma regra de ouro, daquelas mesmo para não esquecer. Tentar adivinhar o fundo do mercado é uma receita para o desastre. Esqueçam isso. Em vez disso, a estratégia de Dollar Cost Averaging, ou DCA, foca-se em investir um valor fixo, de forma regular. O que é que isto faz? Simples. Significa que, automaticamente, se compram mais ações quando estão baratas e menos quando estão caras. É a disciplina a transformar a volatilidade numa vantagem. Muito bem. A defesa está montada, a fortaleza está sólida. Agora podemos mudar o jogo. E se uma crise não for algo a temer, mas sim a tal oportunidade que se andava à espera? Pois é, chegou a hora de passar da defesa ao contra-ataque. A melhor maneira de pensar nisto é: imaginem uma queda de mercado como uma época de saldos inesperada na vossa loja preferida. O pânico geral faz com que empresas excelentes fiquem em promoção. E para quem está preparado, o medo dos outros é a sua maior oportunidade. Simples assim. Mas claro, como é que se encontram estas oportunidades? A chave é a análise fundamentalista. Não se compra uma ação só porque está a cair. Isso é um erro. O que se procura é uma empresa excelente que esteja, por acaso, temporariamente subvalorizada. O foco tem de estar nos balanços sólidos, nas vantagens competitivas que sejam duradouras, na qualidade, no fundo. Para executar esta estratégia, claro, precisamos das ferramentas certas. Que ativos é que nos protegem e quais é que nos permitem atacar?
Vamos lá abrir este kit de ferramentas do estratega. É bastante lógico, na verdade. Em tempos de crise, as pessoas continuam a precisar de cuidados de saúde, de eletricidade, de comprar comida. É por isso que setores como a saúde ou os bens de consumo essenciais são considerados defensivos. Da mesma forma, ativos como o ouro são vistos como refúgios de valor. Porquê? Porque a procura tende a aumentar quando a confiança nos outros mercados, diminui. Mas há um porto seguro clássico que hoje em dia merece uma análise mais atenta. Estou a falar dos títulos do Tesouro Americano. Historicamente, eram o ativo mais seguro do mundo. A pergunta é, ainda são mesmo isentos de risco? A verdade é que hoje enfrentam pelo menos 3 riscos bem claros. Primeiro, a inflação, que pode simplesmente comer os juros que eles pagam. Segundo, se as taxas de juros no mercado subirem, o valor dos títulos que já existem cai. E terceiro, a dívida crescente dos Estados Unidos levanta algumas questões a longo prazo. Moral da história, até o ativo supostamente mais seguro exige diversificação. E agora, uma palavra de aviso, e isto é mesmo importante. ETFs inversos, aqueles que apostam na queda do mercado. São ferramentas mas muito perigosas para investidores de longo prazo. Porquê? Por causa de um mecanismo de reajuste diário. Eles podem perder valor ao longo do tempo, mesmo que se acerte na direção do mercado. A sério, isto é para deixar para os traders profissionais. E pronto, chegamos ao pilar final, a disciplina. No fundo, tudo o que vimos até agora serve um único propósito, que é transformar a abordagem de reativa e emocional para deliberada e estratégica. É deixar de ser uma vítima do mercado para passar a ser um arquiteto do próprio futuro financeiro. Então, o sucesso resume-se a isto. Primeiro, resiliência psicológica para manter a calma quando tudo à volta é caos. Segundo, uma estrutura defensiva para proteger o capital. E terceiro, a coragem analítica para atacar quando todos os outros estão a fugir. É a combinação destes 3 pilares que faz o verdadeiro estratega. E assim, a questão que fica é esta. Com a estrutura certa, como é que uma queda de mercado se pode tornar uma oportunidade definida, em vez de ser só um momento de medo? Com a mentalidade e as ferramentas certas, uma queda de mercado deixa de ser um evento aleatório que temos que temer. Torna-se isso sim uma fase previsível do ciclo para a qual se tem um plano. A pergunta na cabeça deixa de ser, e agora o que é que eu faço? E passa a ser, será esta a oportunidade para a qual me andei a preparar? E a resposta a essa pergunta? Essa define o tipo de investidor que cada um escolhe ser.